Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, e que o seu dia seja incrível, que você tenha uma programação incrível com sua linda família. Começando pela mesa. Sim, vá para a mesa e orem juntos. Construam um relacionamento forte com Deus em família. Tenham intimidade com o Senhor em família. Olhem nos olhos, se toquem, se abracem e digam mais eu te amo. Maravilhoso, maravilhoso. Quando os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. E foi exatamente o que aconteceu. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor, mas são sacerdotes que carregavam a arca. A arca representa a presença de Deus. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou também em terra seca, porque é o sacerdote que abre caminho. E fica lá, ó, enquanto não passa o último, ele não sai de lá. Esse é o papel do sacerdote, abrir caminho. Mas sacerdotes que carregam a arca do Senhor. Porque tem sacerdotes, aliás, a própria Bíblia fala de muitos, mas que não carregavam a arca, que não temiam o Senhor, que não estavam em obediência a Ele e que não estavam mais ocupando o lugar que deviam ocupar, abrindo caminho para o povo. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, como sacerdotes e como povo. Porque o sacerdote tem que saber que ele carrega a arca do Senhor. E é ele que abre caminho para o povo. E ele não sai enquanto o povo não passa. Esse é o papel dele. E o povo precisa seguir os sacerdotes que carregam a arca do Senhor. Porque você pode correr o risco de seguir um sacerdote que não está carregando a arca do Senhor, não. A presença do Senhor, não. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram, como antes, as suas margens. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Por quê? Porque obedeceram exatamente o sacerdote. Josué deu a ordem e os sacerdotes fizeram direitinho. A palavra foi, quando tocarem os pés nas águas, a correnteza vai parar de correr. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu vejo gente que não vive mais porque não tem coragem de agir conforme a palavra está orientando. Não tem. E olha que coisa forte. Eles ficaram lá, no meio do Jordão, esperando todo o povo passar. Quando eles o que a Bíblia está dizendo? Mal tinham saído. Tocado aqui, mal tinham posto os pés em terra seca. As águas já voltaram. Por quê? Porque eram os sacerdotes carregando a arca
que mantinham aquela situação. Quando eles saíram de lá, voltou ao normal. O sobrenatural aconteceu porque os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor tomaram a dianteira e ficaram lá no meio do Jordão segurando a arca do Senhor. Segurando a arca do Senhor, o que não era levinha, não. Mas a graça do Senhor estava sobre eles. E eles ficaram lá esperando o povo passar. E provavelmente esses que nasceram no deserto tinha ali aproximadamente perto de 1 milhão de pessoas. Você já parou para pensar o que é você ficar esperando aproximadamente 1 milhão de pessoas passarem, segurando a arca no meio do Jordão? Mas esse é o papel do sacerdote. Ele abre caminho. Enquanto o povo não passa, ele não sai. E quando uma pessoa, um sacerdote, realmente, ele tem a presença do Senhor, ele está cheio de Deus, as coisas acontecem. O sobrenatural acontece. E o povo pode seguir. Porque o povo só pôde atravessar o Jordão porque os sacerdotes obedeceram a direção que foi dada a Josué e tocaram os pés nas águas. Está vendo? Então nós precisamos, neste ano, o ano que chegou com som alegre, não fazer experiência com a vida, não. Não faça experiência com a sua vida, não. Siga quem está carregando a arca. E se você é um sacerdote do Senhor, você tem que se lembrar que você não pode soltar a arca. E que você abre caminho para o povo. Lembra, o que estiver acontecendo com a liderança máxima vai acontecer na igreja. Por isso que você, como pai, precisa estar alinhado com Deus, porque o que acontecer com você, a porta que você abrir, vai afetar a sua casa. E assim, pode abrir o leque. Se você é um líder, você precisa estar alinhado com Deus, porque a porta que você abrir vai atingir sua equipe. E assim por diante. A porta que a pessoa abre atinge tudo que está abaixo dela. Por isso que quando uma pessoa está segurando, o sacerdote está segurando a arca do Senhor, ele vai abrindo caminho para o povo. Ele é o primeiro. Ele tem que se levantar, orar, clamar, ir abrindo, vai abrindo. Abra caminho para o povo. Vá abrindo caminho. E você fica lá, ó. Você é o último, você é o primeiro e o último a sair. Você é o primeiro que entra, porque você abre caminho. Mas enquanto o povo não passa, você não sai de lá. Quer dizer, enquanto o povo não vence, enquanto o povo não atravessa, você não sai da sua posição. É isso aí. E tem gente que ainda não entendeu isso. Você não pode aceitar ser um zelador. Se você está numa igreja, se você lidera, se Deus te chamou para ocupar esse lugar tão sério, né? Eu costumo dizer que o altar é vida e morte. E é. Você tem que entender que você não é um zelador, não. Você é uma autoridade. Autoridade. E lembrar que Satanás não respeita volume, ele respeita autoridade. É a autoridade que ele respeita. E quando as pessoas entendem isso, meu querido, elas não vão fazer experiência com a vida delas, nem o sacerdote, nem o povo.
O sacerdote não vai soltar a arca e vai entender que ele é que abre caminho e que ele não sai de lá enquanto o povo não atravessa. E o povo tem que seguir quem está segurando a arca do Senhor. Porque muitas vezes eu vejo gente seguindo gente que já soltou a arca, ó, há muito tempo. Há muito tempo. Olha o que diz aqui, ó. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Eu fico encantada com os detalhes que a Bíblia coloca, porque são importantes. Ele então me levou para fora, pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Agora vai vendo isso aqui, ó. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste, desce até Arabá, onde entra no mar, enquanto deságua no mar, e a água ali será saneada. O mar morto, o que está morto, é saneado, é mudado. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes. Porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Essa água que saía do altar, da soleira do altar, se transformou num rio que curava tudo. Os pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englai. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas, os charcos e os pântanos não serão saneados. Serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês, todo mês. Todo mês produzirão, um mês melhor do que o outro. Porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Gente, isso aqui é um estrondo. Isso aqui é um estrondo. O profeta foi seguindo o fluxo do rio. E esse rio que sai do altar representa a palavra, o poder de Deus, o poder do Espírito. Toda pessoa que segue
Ó, ela vai crescendo com o rio. Ela chega num ponto de tanta abundância, porque esse rio cura, esse rio restaura, esse rio traz abundância, esse rio traz o que está morto à vida. Mas quantas pessoas que até hoje, diferente do profeta, elas ficaram paradas lá, ó. As águas não passam do tornozelo delas. Elas nunca crescem em Deus. Elas nunca avançam. E é por isso que elas nunca chegam nesse lugar de abundância, de desfrutar dessas árvores frutíferas, dessa abundância de peixes, desse remédio, desse resultado onde todo mês produz, desse avanço. A vida não anda, não progride, porque o rio está jorrando, mas ela está parada. Ali, ó, onde as águas chegam nos tornozelos, nos joelhos. Alguns até chegam na cintura, mas não passa disso. Não passa disso. E pior, tem aqueles que nunca mudam porque decidiram ser os charcos e pântanos, porque os charcos e pântanos não iam ser transformados. Não é triste? Quando uma pessoa decide, com suas escolhas, ser charco e ser pântano, e o rio de Deus tá correndo, tá fluindo, e tem gente fluindo, e a pessoa tá lá. Ou ela não sai do lugar, as águas ainda estão nos tornozelos, ou ela é só um charco, um pântano, e nunca passa disso. Enquanto tem coisa morta sendo curada, tem abundância, tem gente frutificando e crescendo e avançando e servindo de bênção para os outros, porque olha isso aqui, ó, de toda espécie, árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens desse rio que estava fluindo de onde? Saindo de onde? Do altar. Do altar. Do altar. Suas folhas não murcharão. A gente vê pessoas que entram ano e sai ano, elas não murcham. Elas são frutíferas e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, você vê crescimento. Crescimento diário, mês a mês, você vê avanços. Porque a água vinda do santuário é a água que vem do santuário. Chega a elas. Elas querem essa água que vem do santuário. Elas mergulham nas águas do Espírito, no oceano do Espírito. Elas não querem ficar lá no rasinho, não. E elas não aceitam jamais terminarem como charcos e pântanos. E nem ficar tendo um rio que cresce. Ficar lá com as águas no joelhinho. Não. Elas querem viver isso aqui, ó. Porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida. Isso é maravilhoso. Quando nós produzimos frutos, nós alimentamos pessoas, porque nenhuma árvore come do seu próprio fruto. Os frutos que nós produzimos são para o outro, para abençoar pessoas. E suas folhas de remédio, não é uma maravilha você ser um instrumento que cura, que alimenta pessoas? Um instrumento que cura, que alimenta pessoas, que alimenta e que cura pessoas.
porque você está fluindo neste rio, e onde o rio fluir, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá. E saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pessoas que são dirigidas pelo Senhor, pelo que sai do santuário, do altar do Senhor, de sacerdotes que nunca soltam a arca, estão crescendo, estão produzindo frutos, estão se tornando fonte de alimento e de cura para outras pessoas, estão vivendo a abundância, tá vendo coisas que antes eram salgadas, né, mortas, sendo transformadas. Mas infelizmente, ainda tem gente que segue sacerdote que não carrega arca. Tem gente que nunca passa dos tornozelos, ela não cresce no Senhor. Tem gente que decidiu ser só charco e só pântano. Não. Você não vai aceitar isso em 2026. Esse rio está fluindo. Olha a promessa para nós, para 2026. Leia Isaías 54. Possua a palavra. Não se distraia com nada. Foco na coisa certa. Cresça no Senhor. Vá avançando. O que o Senhor está falando? Pega a palavra e vai crescendo. Porque esse rio crescia. E o profeta foi entrando. É isso que você tem que fazer. Você cresce com o rio. Enquanto o rio cresce e está fluindo, você está lá. Eu estou dentro, Senhor. Eu sou desse jeito, Senhor. Eu estou dentro, Senhor. Eu quero mergulhar, Senhor. Eu quero águas profundas. Eu estou dentro, Senhor. Eu quero viver tudo que o Senhor está entregando. Ei! Não se distraia com bobagens. Não fica no raso. Não aceita ser charco, pântano. Pega a palavra. Cresça no Senhor. Flua. Porque Deus tem abundância para você. Deus quer levar você a produzir tantos frutos. A ser uma fonte de alimento, de cura. Deus quer que você cresça mês a mês. E se você entender esta palavra aqui, todo mês você vai produzir mais. Todo mês um fruto. Todo mês você vai ver em 2026. Eu digo a você pelo Espírito Santo de Deus. Todo mês você vai ver uma mudança. Todo mês você vai ver um crescimento. Todo mês você terá um resultado maior. Não é a palavra da Cleo, não, meu querido. É uma profecia poderosa. Tá aqui, Todo mês produzirão, todo mês produzirão, todo mês produzirão. Você vai produzir todo mês algo maior. Você vai ver um crescimento inacreditável mês a mês. Todo mês mais frutos, mais crescimento. Esse é o ano em que você vai produzir todo mês um pouco mais, todo mês um pouco mais, todo mês um pouco mais. Tudo que você tem que fazer é soltar o que é inútil, o que é bobagem e, viver uma vida séria. Focar nisso aqui. É crescer. O rio tá jorrando. Vai com ele, meu filho. Vai! Flua neste rio. Vai com fé. Porque se você entender isso aqui, Deus está dizendo a você, o seu crescimento será surpreendente mês a mês. O que você talvez não cresceu uma vida, você vai crescer todo mês um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais.
E você vai terminar este ano num nível inacreditável para a glória de Deus. Flua, porque onde esse rio flui, tudo vive. Mergulhe fundo e cresça no Senhor. Elimina tudo que você sabe que não deve mais fazer parte da sua vida. Porque a promessa para você é de abundância e é de crescimento abundante mês a mês. Levanta, porque Deus está entregando uma palavra poderosa para você. Nós não estamos aqui para brincar, nem de ser sacerdote, nem de ser crente. É coisa séria esse negócio. Então, seja um cristão sério, um sacerdote sério. Viva com seriedade em Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e através de você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que esta palavra tenha dado um discernimento, uma clareza, tenha sido reveladora para cada pessoa que está comigo. E que cada um já tenha se levantado com decisões firmes, maduras, porque isso aqui é coisa de gente madura. Essa palavra é uma palavra de maturidade, de crescimento interno. Porque o profeta não teria chegado naquele lugar de abundância se ele não tivesse fluído neste rio. E é o que o Senhor está dizendo. O povo não teria atravessado o Jordão e subido do Jordão para Gilgal, para o lugar da aliança, se não tivesse ali sacerdotes segurando a arca, que tomaram a dianteira. Ah, Pai, eu oro para que eu deixe pessoas aqui maduras, com espírito sábio, decididas a viver com sabedoria, a serem sérias no Senhor, porque o segredo para se viver uma grande vida é a maturidade, é a seriedade, é levar a sua palavra, as coisas do Senhor com seriedade, é fazer tudo com seriedade, com responsabilidade, com diligência. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores, porque precisamos de onde esse programa estiver chegando. Que essa pessoa já tenha se levantado e possuído a palavra. Crescimento todo mês. À medida que o profeta cresceu com aquele rio, também ele cresceu como pessoa, porque quando nós crescemos no Senhor, na palavra, tudo na nossa vida cresce e produz frutos. Todo mês um fruto, vai produzir todo mês, e o Senhor está aqui liberando uma palavra. Se você crer e se alinhar comigo, o seu crescimento vai ser inédito mês a mês, todo mês, um crescimento inédito. Obrigada, Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje os clamores dos meus projetos de conquistas para 2026. O ano que chegou com som alegre. Amanhã o 5º jejum dos meus projetos de conquistas para 2026. E teremos batismo. Esteja entre nós, pega a sua família, traga um convidado e vamos adorá-lo. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.